Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem prática, sabe? Mergulhar naqueles hábitos e atitudes que realmente definem o começo de uma carreira. Pois é, A gente recebeu um material focado exatamente nisso, para quem está em estágio ou acabou de se formar e, enfim, quer construir uma base sólida. é isso aí. A nossa análise hoje é do capítulo 2 do livro Dicas para Estagiários de Engenharia de Produção e Administração, do Pedro Sena e do Diogo Gouveia. É um capítulo que, apesar de curto, ele vai direto ao ponto, em conselhos que podem até parecer óbvios, mas que, nossa, são constantemente ignorados. E a nossa missão aqui é justamente essa, né? Extrair o ouro desses conselhos sobre comunicação, organização, comportamento, tanto no escritório quanto na vida digital, e transformar isso em ferramentas práticas. E eles já começam com o que chamam de regra mais enfática de todas, quase um mandamento. Uhum. Jamais fale mal de alguém por trás. A ênfase que eles dão no impacto negativo disso é impressionante. E é o alicerce de tudo, né? A partir dessa regra, eles vão desdobrando como a reputação profissional é, na verdade, uma colcha de retalhos, costurada com essas pequenas atitudes do dia a dia. Não é sobre um grande projeto, é sobre a consistência nos detalhes. Ok, vamos desempacotar isso então. O primeiro inimigo que eles apontam é um clássico de qualquer ambiente de trabalho: a rádio corredor. A boa e velha fofoca. Sim. Mas hoje em dia, com o Slack, com o WhatsApp, essa rádio corredor não se tornou algo, sei lá, ainda mais perigoso? E instantâneo. Nossa, sem dúvida. A velocidade e o alcance aumentaram exponencialmente. O que antes ficava restrito ali a uma conversa no café. Exato. Hoje pode vazar num print de tela e se espalhar pela empresa em minutos. Mas o ponto fascinante que os autores levantam é que o problema da fofoca não é só moral, sabe? É um problema de eficiência. Eles tratam a fofoca como um gargalo no processo produtivo. É quase um imposto invisível sobre a produtividade. Exatamente. Cada fofoca, cada comentário malicioso corrói a confiança. E confiança é a lubrificação de qualquer equipe que queira ser eficiente. Certo. Sem ela, a comunicação fica defensiva, as pessoas escondem informações, o retrabalhar aumenta e a colaboração, ela desmorona. Por isso que o antídoto que eles propõem é tão direto, a comunicação clara. Em vez de indireta ou conversa paralela, o conselho é chamar para uma conversa esclarecedora. O que, vamos ser sinceros, é muito mais difícil. Para um estagiário, por exemplo, chamar um analista sênior ou um gerente para uma conversa esclarecedora. Isso pode ser paralisante. Sim, pode ser. O livro não detalha tanto essa questão hierárquica, mas foca no princípio. A ideia não é necessariamente ser, confrontador, Entendi. mas ser transparente e adulto. A conversa pode ser enquadrada como uma busca por entendimento, sabe? Gostaria de esclarecer um ponto para garantir que a gente está na mesma página. É bem diferente. É muito diferente de preciso falar com você sobre o que você disse. Mesmo que seja desconfortável, é o único caminho que resolve o problema na raiz. E-mails, indiretas, só aumentam a confusão. Essa ideia de buscar clareza no fluxo de informações é a chave, então. E os autores usam um exemplo que eu acho que todo mundo já viveu, que é a hilária e, ao mesmo tempo, aterrorizante lição do pendrive. Ah, essa é clássica. O cenário descrito é perfeito, né? O estagiário precisa de um arquivo, pergunta para o analista e a resposta é: calma aí, preciso achar no meu pendrive. Já passei por isso. E em seguida vem a frase que é um atestado de caos organizacional. Se eu perder esse pendrive, perco minha vida toda. Chega a ser cômico se não fosse trágico. Mostra uma falha muito maior do que só a mesa de uma pessoa. Exato. Os autores vão além da simples desorganização pessoal, eles classificam isso como um fluxo de informação quebrado. E aqui eles fazem uma ponte muito inteligente com conceitos de gestão, como o 5S e a mentalidade Lean. Certo, mas para quem está ouvindo e talvez não seja da área de gestão, o que significam esses termos na prática? Ótima pergunta. De forma bem simples, o 5S é uma metodologia para organizar o ambiente de trabalho, sabe? Utilização, ordenação, limpeza.
Já a mentalidade Lean, que nasceu na Toyota, é uma filosofia focada em eliminar qualquer tipo de desperdício num processo. Ah, entendi. E nesse contexto, uma informação crucial presa num pendrive é, nossa, um desperdício gigantesco de tempo e um risco absurdo. Entendi. Então, Lean é só sobre linha de produção de carro. É sobre não fazer um colega de trabalho perder 10 minutos enquanto você caça um arquivo que deveria estar acessível para todo mundo? Precisamente. A informação não é propriedade do analista, ela pertence ao processo. Deveria estar disponível just in time, outro conceito Lean, que significa estar disponível exatamente no momento em que é necessária. Certo. E a dica prática do livro é direta. Pendrive serve para transporte, não para armazenamento ou backup. A solução é usar HD externo ou, idealmente, nuvem, que centraliza, protege e democratiza o acesso. Sabe, esse conceito de fluxo quebrado e desperdício de tempo me leva direto para outro ponto que os autores criticam duramente. A nossa mania de tentar economizar tempo na comunicação por e-mail, o que quase sempre acaba criando um caos ainda maior. É a economia que custa caro. Eles dão 2 exemplos que são dolorosamente familiares. O primeiro é o ato de simplesmente encaminhar uma longa troca de e-mails para alguém com um ABS no final. Sem contexto nenhum. Nenhum. Basicamente, você está transferindo o trabalho de entender o problema para outra pessoa. É o famoso se vira aí, né? E o segundo exemplo é a instrução telegráfica, super curta. O livro cita algo como: fulano fazer PPT, incluir indicadores X, Y e Z. Exato. Já recebi e-mails assim. A sensação é horrível, você fica com 1000 dúvidas. E aí que está a falsa eficiência. Esse e-mail que levou 15 segundos para ser escrito vai gerar inevitavelmente uma resposta com perguntas, depois uma réplica, uma tréplica. Uma confusão. Vira uma conversa de meia hora que quebra o raciocínio de todo mundo. Voltando ao Lean, isso é puro desperdício. Um e-mail bem detalhado, que talvez leve 5 minutos para escrever, explicando o contexto, o objetivo, ele economiza um tempo imenso para todos. E demonstra respeito, né? Demonstra respeito pelo tempo e pela inteligência do outro. E eles dão uma dica que é quase uma terapia para evitar o pior tipo de e-mail. Aquele escrito com raiva. Eu achei essa parte brilhante. É uma dica de inteligência emocional aplicada à era digital, né? O conselho é: sentir o sangue ferver. Quer escrever um e-mail listando todos os defeitos da outra pessoa? Vá em frente. É mesmo? Só que abra um documento do Word e descarregue toda a sua fúria lá. Escreva tudo que a pessoa merece ouvir. E depois? Depois, você minimiza a janela e vai fazer outra coisa. Os autores sugerem tomar uma cerveja, jogar videogame, qualquer coisa que te tire daquele estado emocional. Certo, uma pausa. Aí você volta para o texto 1 ou 2 horas depois, com a cabeça fria. A conclusão, em 99% dos casos, será que enviar aquilo seria um desastre. Você vai acabar editando brutalmente, suavizando o tom ou, mais provavelmente, deletando tudo. É uma pausa estratégica que pode literalmente salvar uma carreira. Os autores dizem que nunca viram uma resposta raivosa gerar algo positivo no trabalho, e eu tendo a concordar. Pois é. O que nos leva da comunicação digital privada para a pública, o grande campo minado das redes sociais. Isso. Eles descrevem as redes sociais como um lugar de imenso potencial, mas que frequentemente se torna um palco para destruição e discussão negativa. A proteção da tela, sabe, a distância, encoraja as pessoas a dizerem coisas que jamais diriam cara a cara. E a visão deles sobre o valor da nossa opinião online é bem direta, quase brutal. É uma dose de realismo necessária. Eles propõem uma reflexão baseada em 2 pontos. Primeiro, pouquíssimas pessoas realmente se importam com a sua opinião sobre assuntos polêmicos. Ok. Segundo, as poucas que talvez se importem, muito provavelmente não a pediram. A conclusão é que, na maioria das vezes, entrar em debates acalorados na internet é um exercício de autoafirmação, de satisfazer o próprio ego. Isso levou os próprios autores a uma mudança de comportamento drástica. Eles contam que, antes de postar qualquer coisa, se fazem 2 perguntas. Isso pode contribuir positivamente para alguém e pode fazer alguém rir sem ofender? Uhum.
O resultado, segundo eles, não posto mais praticamente nada. Isso não é um pouco extremo? Não corremos o risco de criar um silêncio, de deixar de debater coisas importantes? É uma provocação interessante. Acredito que a intenção dos autores não seja defender o silêncio absoluto, mas sim um filtro de qualidade radical. A questão não é não ter opinião, mas ser extremamente seletivo sobre qual opinião vale a pena ser dita e de que forma. Certo. Mas entendendo que as pessoas ainda vão querer opinar, eles oferecem um guia de sobrevivência, um conjunto de regras. E são regras de ouro. A primeira é a humildade. Reconhecer que a sua opinião, por mais bem informada que seja, é só uma perspectiva, não a verdade absoluta. A segunda é a empatia. Tentar genuinamente se colocar no lugar de quem vai ler. Como suas palavras podem ser interpretadas por alguém com uma vivência diferente. E a terceira é um conselho pragmático. Política. Melhor evitar. É um vespeiro, né? E sobre os ataques, se alguém te ofende diretamente? A orientação é não alimentar os trolls. Respire fundo, se for responder, que seja com algo conciliador. Mas na maioria das vezes, a melhor resposta é o silêncio. E por fim, eles propõem a pergunta definitiva que deveria ser um pop-up mental antes de cada comentário raivoso. A defesa deste argumento vale a perda de uma amizade ou de uma boa relação profissional? Essa pergunta coloca tudo em perspectiva. Defender um político que nem sabe que você existe vale mais do que a amizade com alguém que se conhece há anos? Raramente. E quando a gente junta todas essas peças, a fofoca, a desorganização dos arquivos, os e-mails mal escritos, a postura nas redes sociais, o que emerge é um padrão claro. Sim. Podem parecer tópicos desconexos, mas todos apontam para a mesma verdade fundamental sobre o início de uma carreira. Que a reputação não é construída em um grande evento, em uma apresentação genial para a diretoria. Ela é forjada no dia a dia. Exatamente. É no e-mail que você escolhe escrever com cuidado, no arquivo que você salva na pasta certa da rede, na fofoca que você ouve e deixa morrer ali, no comentário online que você decide não fazer. Pessoal, e a beleza disso é que está 100% sob o nosso controle, desde o primeiro dia de estágio. Isso nos deixa com uma reflexão final, então. O capítulo todo contrasta hábitos reativos à fofoca, o e-mail impulsivo, com hábitos proativos, a conversa direta, a organização pensada. Sim, é um bom resumo. Então a pergunta para quem nos ouve talvez não seja apenas como eu evito cometer grandes erros, mas algo mais sutil. Como cada pequena interação diária, cada e-mail que eu escrevo, cada arquivo que eu salvo, cada comentário que eu evito fazer, está ativamente construindo a minha reputação profissional. Mesmo quando parece que ninguém está prestando atenção. Exatamente. Porque no fim das contas, as pessoas ao redor podem não notar cada pequeno acerto, mas elas certamente sentirão o efeito cumulativo de uma presença confiável, organizada e respeitosa. E essa percepção é o que silenciosamente abre as portas mais importantes da carreira.